Oi, gente. Primeiro quero agradecer a professora Sara que me permitiu fazer a minha apresentação nesse formato, né? Estou de mudança hoje, então não consegui estar presente aí na sala. E agradecer ao meu grupo também por entender, né, a situação. Bom, nosso grupo ficou com o Poder Judiciário, né, e aí a gente está falando um pouquinho, né, sobre esse poder tão importante dentro dessa estrutura, como diria aí o Montesquieu, né, essa estrutura de freios e contrapesos, que foi a que nós optamos aqui no Brasil. E o Poder Judiciário, ele é aquele poder, né, dentre ali os poderes, os três poderes responsáveis pela administração pública no nosso país, que garante a defesa da lei, né, que vai realizar a sua execução dentro dos limites que foram estabelecidos ali pela legislação brasileira, que tem também a função de garantir que os direitos dos cidadãos brasileiros sejam respeitados, né? E dentro dessa perspectiva, ele atua como uma espécie de mediador da resolução de mediador da resolução dos conflitos que vão acontecendo entre os cidadãos ou entre ali os cidadãos e o próprio Estado, né, a própria administração pública, fazendo com que as decisões que sejam tomadas, né, garantam o fim ou a solução para cada um dos conflitos que venham aparecendo ali diante do Poder Judiciário, desde que essas soluções estejam dentro daquilo que foi proposto pelos nossos legisladores e que estejam garantidos ali na nossa legislação, né? Então, pensando aí nesse funcionamento, a gente vai ter, né, no caso, por exemplo, de punição, né, para os nossos delitos, o judiciário realizando o julgamento dentro de todos os trâmites que são legais e que estabeleçam uma pena conforme aquilo que está dentro da nossa legislação. E vai ser também um dever, né, do Poder Judiciário atuar sempre que for identificado um desrespeito com a população brasileira ou um desrespeito com a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, por conta daquele princípio dos três poderes, né? Aí o judiciário vai ser considerado um poder independente, com autonomia completa, tanto autonomia financeira quanto autonomia administrativa, né? E aí ele para que ele possa funcionar e exercer a sua função. Os meus colegas vão falar, né, em algum momento sobre a questão dos órgãos, né, e o funcionamento aí do Poder Judiciário, e aí é importante também que a gente dizer que dentro desse funcionamento, né, existe a justiça, que é a justiça especializada, né, que vai ser responsável por tratar de assuntos que são específicos, né, que são ali, por exemplo, a justiça trabalhista, a justiça militar e a justiça eleitoral. Essa vai ser a justiça especializada dentro do Poder Judiciário. E aí todas as demandas que são específicas dentro dessas áreas, elas vão ser tratadas dentro desses tribunais próprios que serão vinculados ali ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Superior Tribunal Militar e ao Tribunal Superior Eleitoral, né, porque são as suas instâncias máximas. E também a gente vai ter a Justiça Comum, né, e aí a Justiça Comum ela vai atuar nas matérias que não se relacionam com essas áreas específicas, e ela vai ser composta pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, tendo seus tribunais, que são os tribunais regionais ou seus juizados federais. Esses tribunais e esses juizados, eles vão atender as matérias que não são atendidas pela justiça especializada. Então, tudo aquilo que não for da Justiça do Trabalho ou que não for da Justiça Militar, né, do Tribunal Militar ou do Tribunal Eleitoral, vai caber, então, à Justiça Comum, e ela vai ser composta, então, por juízes de direito e pelos tribunais do júri. E aí são as decisões, né, em primeira instância, que podem ser questionadas, depois vão ser levadas à segunda instância, que vai ser composta por desembargadores, né? Uma questão que antes de passar aí para minha colega, né, que vai falar sobre o organograma, aí, sobre a estrutura do Poder Judiciário, que vale ressaltar bastante,
é sobre a representatividade do Poder Judiciário. Porque se a gente pensa o Poder Judiciário como aquele que executa, né, como aquele que está fazendo ali, que está como um poder independente, que está dentro dessa perspectiva como uma espécie de guardião ou daquele que faz valer a Constituição Federal, quando nós olhamos para o percentual da população brasileira, né, nós temos mais de 50% da população brasileira composta por mulheres. Quando nós olhamos o percentual de mulheres, né, que tem a OAB, é mais de 50% também. E aí a gente olha para os poderes, né, os órgãos do Poder Judiciário, e a gente não vê essa representatividade quando se trata da magistratura, quando se trata dos representantes ali, por exemplo, dos tribunais federais, dos tribunais estaduais, quando a gente pensa, né, nas mulheres negras, quando a gente pensa nas mulheres indígenas, quando a gente pensa nas mulheres trans, quando nós pensamos nos homens negros, quando nós pensamos nos homens indígenas, são pessoas que compõem a nossa sociedade brasileira. Então eu gosto muito de pensar, né, o quanto nós ainda precisamos amadurecer no que tange a nossa democracia. Nós falamos muito sobre diversidade, sobre representatividade, e nós, enquanto estudantes de direito, temos o dever, né, e temos aí a faca e o queijo na mão para fazermos mudar essa realidade. Então, sempre que formos indicar pessoas, né, dentro da área em que formos atuar, pensarmos nessa representatividade, pensarmos no quanto nós podemos fazer diferença para mudar esse cenário. E aí, só também, né, já terminando aqui a minha fala, porque já falei bastante, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber fizeram bastante diferença nisso, considerando que na história do Supremo Tribunal Federal a gente só teve 3 mulheres, hoje a gente só tem uma mulher, né? Então, qual é o nosso papel? Pressionar os nossos legisladores, pressionar, né, as pessoas que estão nos cargos de poder dentro do judiciário para que haja representatividade, para que haja diversidade, tá bom? Obrigada, gente!